presidente da Câmara, Hugo Motta, chocou os brasileiros ao se mostrar completamente desconectado da realidade dos cidadãos, negando a existência de perseguição política e censura no país. O discurso causou uma enxurrada de comentários nas redes sociais, com cidadãos questionando a que país Hugo Motta estaria se referindo, já que certamente não é o Brasil onde ele é presidente da Câmara. O deputado Maurício Marcon, ao subir à tribuna, rebateu o discurso, mostrando as distorções e mentiras ditas pelo presidente Hugo Motta e trazendo exemplos de prisões políticas, censura e perseguição. O deputado se enfureceu ao rebater ponto a ponto as declarações de Motta de que não haveria jornais censurados, não haveria vozes caladas, não haveria presos nem perseguidos políticos e não haveria exilados políticos. Maurício Marcon se exaltou. Cabe a ele ter o mínimo de sensibilidade com as pessoas que estão sofrendo por causa desse regime autoritário que vive o país e respeitar a memória de quem também morreu por causa disso. Não será aceitável que um presidente da casa, ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, profira inverdades. Nós defenderemos verdadeiramente a democracia e a liberdade neste país. E não será o novo Goebbels que irá contar 1000 vezes mentiras para que elas virem verdades. Entre os atos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, à frente do chamado inquérito das fake news e de seus inquéritos políticos, houve a invasão da sede da Folha Política e também de outros jornais e influenciadores conservadores, com a apreensão de todos os equipamentos eletrônicos para impedir seu funcionamento. A brutalidade das invasões visava não apenas impedir temporariamente o funcionamento dos jornais, o que já seria inaceitável, e representa uma frontal violação à Constituição e a todos os tratados internacionais de direitos humanos. A intenção era levar seus proprietários e funcionários à completa destruição, forçando-os à submissão. Nossas casas foram invadidas, nossos filhos intimidados e nosso sustento foi impedido. Desde então, o ministro agiu de diversas formas para censurar jornais independentes, cidadãos comuns e parlamentares, ordenando com grande frequência o total bloqueio de redes sociais em evidente censura prévia que impede a manifestação de pessoas. As atitudes do ministro passaram a ser seguidas por outros magistrados e até mesmo livros já foram retirados de circulação. Seguidores do ministro no Tribunal Superior Eleitoral ordenaram e mantiveram o confisco da renda de sites e canais conservadores como a Folha Política. O inquérito passa de relator em relator sem que o dinheiro seja devolvido e o confisco, ordenado por Luiz Felipe Salomão, foi mantido por Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Isabel Galotti. Como apontado pelo deputado Maurício Marcon, redes sociais inteiras já foram impedidas de funcionar e a rede Rumble de vídeos se retirou do Brasil para não se sujeitar às arbitrariedades de Moraes. As ordens de Alexandre de Moraes para censurar perfis ilegalmente, às vésperas das eleições, já foram expostas até mesmo no Congresso americano. A censura a parlamentares também já foi comunicada a exaustão à Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara ainda negou a existência de presos políticos, quando até mesmo o site do Supremo Tribunal Federal admitiu com orgulho as prisões em massa de mais de 2.000 pessoas. As denúncias sobre prisões sem denúncia chegam à Câmara dos Deputados diariamente, e até mesmo um deputado e 2 presidentes de partidos foram presos, fatos que não podem ser desconhecidos pelo presidente da Câmara. Ao tratar desse tema, o deputado Maurício Marcon questionou: ora, presidente Hugo Motta, o que dizer da Débora Rodrigues, cabeleireira, sem antecedentes criminais, presa preventivamente há 2 anos, sem julgamento? Se isso não for um preso, é o quê? Não é um ser humano? A Débora não é um ser humano? Os seus 2 filhos menores de idade estão sendo ceifados do convívio com a mãe. Como pode um presidente que representa essa casa tecer tamanha inverdade do alto da sua presidência?
O deputado acrescentou: e não para por aí, senhor presidente. Temos Daniel Silveira, que também foi preso por crime de opinião. Ora, em que democracia um parlamentar sobe a esta tribuna, dá a sua opinião, por mais absurda que seja, e é preso por isso? Em que democracia isso acontece? Em nenhuma. E nós temos também um ex-preso, o Clezão, que não está mais preso porque em Deus está agora, por causa de uma prisão injustificável de alguém sem antecedentes criminais, sem uma prova, sem ter quebrado nada, sem ter invadido nada, morreu na cadeia, preso pelo absurdo do STF que nós vivemos. Liderança do seu partido. Presidente, um minuto. Muito obrigado, presidente Ícaro. Obrigado, coronel, pela troca. Presidente, hoje nós tivemos nesse plenário, na cadeira que o senhor ocupa neste momento, uma fala extremamente infeliz do presidente dessa casa. Eu votei em Hugo Motta e gostaria que ele estivesse aqui hoje para deixar muito claro da minha tristeza em ouvir uma frase que ele proferiu hoje, que eu vou rebater dessa tribuna. Goebbels, há 70 anos atrás, no nazismo, dizia que uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Hoje, durante a sessão aqui na Câmara, onde se comemorava os 40 anos da democracia brasileira, o presidente Hugo Motta, de forma muito infeliz, leu um discurso que eu espero que não tenha sido escrito por ele, onde ele afirmou o seguinte, caros colegas, abrem-se aspas: não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força, não tivemos perseguições políticas, nem presos, nem exilados políticos nestes 40 anos. Quero deixar muito claro ao presidente Hugo Motta, a quem respeito, e trouxe alguns exemplos para que ele não fale mais uma bobagem dessa, porque é uma mentira. Quando ele afirma que não tivemos jornais censurados, trago um exemplo aqui que os colegas podem ver. Censura de Moraes à entrevista à Folha viola a liberdade de expressão, dizem especialistas. Folha de São Paulo. Um segundo exemplo, a Cruzoé, quando fez uma reportagem sobre o amigo do meu pai, que se referia sobre corrupção no Supremo Tribunal Federal. Então, presidente Hugo, dizer que não tivemos jornais censurados é uma mentira. Segunda afirmação, nem vozes caladas à força. Trago aqui reportagem da CNN que diz: Alexandre de Moraes ordena a suspensão imediata do X do Brasil. Não foram algumas vozes caladas à força. Foram centenas de milhares de vozes caladas à força sobre o pretexto de defender a liberdade. Mais uma mentira contada pelo presidente da casa. Depois ele diz: não tivemos perseguições políticas. Trago exemplos, presidente, onde países estrangeiros afirmaram que houve sim perseguição política. Poder 360 atrás, Espanha nega pedido do Supremo para extraditar Oswaldo Eustáquio. O motivo? Porque era crime apenas de opinião. Segundo exemplo, Estados Unidos nega extradição de Alan dos Santos, também estava sendo processado por crime de opinião. Então, presidente Hugo Motta, dizer que não tivemos perseguições políticas neste país é uma inverdade. Depois ele diz: nem presos. Ora, presidente Hugo Motta. Ora, presidente Hugo Motta. O que dizer da Débora Rodrigues Cabeleireira, sem antecedentes criminais, presa preventivamente há 2 anos sem julgamento? Isso não é um preso, é o quê? Não é o ser humano. A Débora não é o ser humano. Os seus 2 filhos menores de idade que estão sendo ceifados do convívio da mãe. Como pode um presidente que representa essa casa tecer tamanha inverdade do alto da sua presidência? E não para por aí, senhor presidente. Temos Daniel Silveira, que foi preso por também crime de opinião. Ora, em que democracia um parlamentar sobe essa tribuna, dá a sua opinião
por mais absurda que seja, e é preso por isso. Em que democracia isso acontece? Em nenhuma. E nós temos também um ex-preso, o Clezão, que não está mais preso porque em Deus está agora, por causa de uma prisão injustificável de alguém sem antecedentes criminais, sem uma prova, sem ter quebrado nada, sem ter invadido nada, morreu na cadeia preso pelo absurdo do STF que nós vivemos. E para finalizar, o presidente Hugo Motta, em sua fala completamente infeliz, disse: nem exilados políticos. Ora, é um deboche à inteligência dos parlamentares e do povo brasileiro. Trago os dois exemplos. A juíza Ludmila Lins, exilada nos Estados Unidos desde 2022, que responde a inquéritos também no Supremo Tribunal Federal. E por último, como não lembrarmos do nosso colega deputado Pedro, mais votado da história desse país, Eduardo Bolsonaro, que teve que ser exilado porque a turma que se diz democrática queria pegar o seu passaporte e colocar ele na cadeia. O crime: denunciar tais abusos que citei até aqui nos Estados Unidos, para que alguém faça alguma coisa. Então, presidente Ícaro, para concluir minha fala bastante triste, já que nós, nessa casa, em sua maioria aprovamos o presidente Hugo Motta, votamos nele e aí ele está. Cabe a ele ter o mínimo de sensibilidade com as pessoas que estão sofrendo por causa desse regime autoritário que vive o país e respeitar a memória de quem também morreu por causa disso. Não será aceitável que um presidente da casa, ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, profira inverdades. Nós defenderemos verdadeiramente a democracia e a liberdade nesse país. E não será o novo Goebbels, que irá contar 1000 vezes mentiras para que ela vire verdade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcon. Eu chamo Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e, inclusive, os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas depois votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Como parece ser praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos, e essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org